A palavra de hoje eu vim com essa palavra há algum tempo, vindo e voltando na minha mente, né? Então eu comecei a buscar ela. O título do correio você vai colocar perseverança, perseverar ou perseverança. E depois, quando eu comecei a fazer a pregação, eu coloquei como confiança, perseverança e diligência. Vou iniciar num breve contexto que essas três palavras, confiança, perseverança e diligência, é algo que até que não é cristão e quer ter sucesso na vida, segue. Quando a gente pega qualquer livro de desenvolvimento pessoal, que é aquele livro emagrecimento, faça seu negócio, termine seus estudos, você tem que ter perseverança, diligência e confiança. Você tem que confiar em você, você tem que ser diligente e você tem que ser perseverante. Porque eu não me formei, não perseverei, mas nesse sentido. Mas vocês que já são formados, vocês sabem que se vocês não perseveram, vocês não vão. Se vocês perdem a perseverança, vai cair o que? A sua diligência. Porque a diligência é o quê? Fazer a pronto emprego. É ser rápido a fazer. E se perdeu a sua pronto emprego, essas duas coisas começam a cair, a sua confiança vai cair. Porque você começa a pensar, não está dando certo, não estou conseguindo, eu acho, e começa a entrar naquele reboliço. E assim, isso são pontos bíblicos que o ímpio, que a pessoa do mundo, coloca nos seus livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, por aí vai, e dá certo. Por quê? Tem a palavra. Salomão fala sobre isso. Não está só relacionado à salvação. Mas nós somos dos que... Nós não queremos ganhar o mundo e perder nossa alma. Nós queremos ganhar a nossa alma. Né? E, se necessário, comer o melhor dessa terra. Essas duas coisas a palavra nos garante. Né? E em Hebreus... Eu peguei a parte de Hebreus, se eu não me engano, é na Almeida atualizada, é que eu gosto de ler, a minha Bíblia que eu tenho mesmo. Hebreus 10:35. 10:35, a partir do verso 39. Obrigado. Hebreus 10:35, deixa eu ver. Rasgou, mãe. Na minha está falando assim. Não, a partir do 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. A que eu coloquei aqui é nele minha alma não tem prazer. Discorrendo um pouco, eu fiquei meditando um pouco sobre esse versículo, essa passagem. Algumas passagens trocam a perseverança por paciência, né? Eu fui buscar algumas coisas também até no original, que o apóstolo fala. E eu marquei aqui para mim a passagem do verso 36, que fala o seguinte, no verso 36, que fala o seguinte, deixa eu achar ele aqui de novo. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa parte, Paulo, ele está falando, Paulo não, né? A gente não sabe se o livro de Hebreus foi realmente Paulo, mas quem escreveu o livro de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, falaram claramente que eles têm necessidade de perseverança. E essa necessidade, ele fala necessidade de perseverança. E essa necessidade dele está afetando a confiança. Porque ele fala antes disso, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ele ainda lembra, olha, a confiança de vocês, né, que perdeu a confiança, praticamente junto perde a fé. Então, é ali, né, bem entrelaçado. Então, só que ele falou o quê? Não perca a confiança. Mas ele fala, vocês precisam perseverar. Porque se vocês pararem de perseverar, a confiança vai acabar. Está intrínseco. Se
Se vocês param de perseverar, a confiança vai acabar. Se vocês param de ganhar em oração, de continuar louvando, de continuar buscando no Senhor, de continuar perseverando naquilo que Deus mandou a gente fazer, no nosso propósito, continuar perseverando em saber muitas vezes o nosso propósito, que alguns já sabem o seu propósito, outros têm que buscar o seu propósito, né? Quando a gente sabe, assim, não é trabalho de uma semana para a gente descobrir realmente qual é o nosso propósito. Deus vai desvendando por etapas. Muitas vezes a gente sabe o nosso dom. O nosso dom aponta mais ou menos para o nosso propósito, mas é como uma bússola. O propósito é para aquela direção, mas muitas vezes a gente só tem o próximo passo. E é o que muitas vezes Deus mostra na palavra. Quando o povo saiu do Egito, ele mandou primeiro, vai por aqui. Chegou lá, se deparou com o mar. Moisés sabia que existia um mar lá, mas o resto do povo, será que sabia? Não sei. Né? Se eles conseguiram já explorar tão longe, do jeito que eles saíram. Mas eles estavam indo a cada passo. Então, chegando lá, Deus abriu o mar. Daqui a pouco, e a terra prometida, é Canaã, atravessa o deserto, anda no deserto, fez errado, agora dá a volta. Então, quer dizer, teve que perseverar. E nessa história do povo de Israel que perseveraram, que tiveram que continuar perseverando, Josué e Caleb. Eles tiveram que perseverar, eles tinham uma promessa, eles tinham um propósito, e eles tiveram que perseverar 40 anos, junto com todo o povo para entrar na terra prometida. Né? Então, isso é o foco, a perseverança. Ele fala, quando a gente persevera, a gente não tem jeito. A gente não tem como falar que, se estamos perseverando, com certeza está tendo batalha. Está tendo alguma coisa que interrompa. Né? Há 2 dias atrás fiquei doente, fui parar no hospital, fiquei com febre alta. Hoje mesmo a porta trancou, eu e a Rebeca fomos andando de novo lá na porta. Graças a Deus foi algo bem mais leve, porque eu estava com ela e tal. Então, quer dizer, na hora dela dormir, capaz da menina ter perdido o sono, mas graças a Deus conseguiu dormir. Então, quer dizer, e assim foi, né? Saí daqui, já veio aqui em cima da hora para comprar alguma coisa também para o nosso culto. Aí, graças a Deus, por acaso, vai dar na minha cabeça de fazer outro itinerário. E uma mulher no mercado, eu falei para ela no culto, ela se interessou. Aí eu não fui preparado com um cartãozinho e tal, para passar endereço tudo bonitinho, e estava em cima da hora. Então, ela falou, eu falei, volta aqui, que ela trabalha lá, eu volto aqui e vou confirmar esse convite para ela vir. Ela falou, eu quero ir, ela até falou, eu acho que o melhor é culto no lar. Tipo assim, então foi algo que para mim me deu uma confirmação do tipo, realmente eu fiz um caminho totalmente aleatório, digamos assim. Falei assim, tal lugar, acho que no Salvador, vou comprar lá que a fachada era bonita. Foi mais ou menos assim, o meu itinerário de fazer isso, né? E nesse sentido, a gente tem sempre que estar nesse foco, né? A gente não pode perder a perseverança. Deixa eu ver aqui, deixa eu me achar agora aqui no texto. Aqui, ó. Aqui tem uma parte que eu coloquei. E nessa luta, nessa parte de perseverança, a cada passo que a gente vai dando, a cada vez que tipo, novo convertido, daqui a pouco a gente está buscando mais, estamos buscando agora qual é o meu propósito com o Senhor, o que o Senhor quer de mim, agora eu sei meu propósito, agora eu estou indo para o meu propósito, agora me preparei para o meu propósito, e você vai caminhando, a luta vai se intensificando, mas a gente também vai amadurecendo no Senhor, nós vamos ficando mais fundo, vamos continuando mais além no Senhor. E eu até citei essa parte que na minha anotação aqui, cada vez que a gente vai indo de nível, é aquele detalhe, a gente não pode retroceder, porque a palavra fala, né, o meu justo verá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, né? É uma palavra para mim, ela é muito forte, ela é muito impactante e pesada, sabe? Quando eu falo assim, quando a gente cai na nossa ficha de fazer assim, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus falando que não vai ter prazer na gente. Porque nós recuamos, nós chegamos e não, até aqui, Senhor, agora eu não aguento mais, estou indo embora, deixa para lá, vou desistir. E muitas vezes só precisa de um passo, né? Só precisa de mais uma coisa. É a parte de continuar perseverando. E eu fui buscar. Eu olhei assim e falei, vou buscar algum significado de perseverança que estava no meu foco. Eu coloquei aqui, significado secular de perseverança. É uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades.
E a perseverança que eu li, que está aqui no Hebreus, que no grego ele está escrito como upomone, que diz assim, característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. E eu até coloquei esse nome pesquisando no próprio Google. O Google fala que a língua brasileira, ela não tem, assim, a gente não tem uma palavra sinônima a ela. Então ele pegou tipo uma característica, a gente não tem uma palavra sinônima. Por isso que a gente deve uma tradução que fala perseverança ou paciência. Porque é o resistir, é ser resiliente, é o resistir, é continuar, é não parar. Mas na nossa tradução brasileira não existe uma palavra similar a essa. Então eles vão colocando as que melhor se encaixa ao contexto, né? E quando eu falo isso, dessa parte de ficar constante, ficar ali firme, esse retrocesso, quando a gente retrocede na nossa perseverança, quando a gente para de perseverar, aí eu acredito que, coloquei aqui, na fé. E quando falo isso, estou olhando para o verso em meu justo viverá pela fé. E se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Esse retrocesso, eu acredito que seja da fé. É a nossa fé mesmo que retrocedeu. Isso é mesmo, que está claro isso lá, né? Amém. Mas para a nossa fé retroceder, existe um processo. E qual é o processo? O processo natural que eu entendi desse texto. A gente para de perseverar. Depois que eu paro de perseverar, eu oro todo dia. Agora um dia sim, um dia não. Aí daqui a pouco, deu um pouco, eu oro todo dia, Deus não me respondeu. Rápido. Aí eu estou orando agora um dia sim, um dia não. Eu começo a ficar mais. Aí aquele detalhe, a gente vai perdendo aquele primeiro amor de quando a gente parece um novo convertido, que tudo a gente quer pro Senhor e tal. Então daqui a pouco a gente parou de perseverar, a nossa confiança começa a diminuir, aí a gente já não confia mais, se eu não confio mais, eu não tenho fé. Então quer dizer, o processo de retroceder na fé é simplesmente parar de perseverar. Começou a parar de perseverar, começa a vir caindo tudo. Aí eu vou trazer alguns outros versículos que eu me apoiei para isso. Em 2 Pedro 1, versos 10 e 11, eu peguei só uma parte desse versículo, desse texto inteiro, né? Pedro está falando sobre algumas qualidades para a gente colocar na fé, tipo assim, para ir apoiando a nossa fé, né? Ele fala assim, por isso, irmãos, procurai, primeira coisa, eu lembro daquela parte que eu estava falando, tem que orar para saber tudo que Deus quer da gente, isso tem que ter diligência, a gente tem que fazer isso, para a gente ter a confiança. Primeiro, quando Deus nos revela, a gente tem a confiança. Fala assim, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior. Então, cada vez maior, quer dizer, tem que ter uma constância. Eu procuro o Senhor, qual é o meu propósito, o que Deus quer que eu faça. Daqui a pouco, já estou no meu propósito, mas é só isso? Não, eu vou continuar procurando, eu tenho que continuar me afundando, né? Então, quer dizer, cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. Vocação é o que eu vou fazer, eleição é a minha promessa, sou eleito, sou salvo. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quando eu estou sempre ali, Senhor, eu ainda estou no meu propósito? Senhor, eu não perdi meu foco? Senhor, será que os aplausos não me desviaram? Ou será que a tribulação também não me desviou? Será que o sofrimento não me desviou? Será que a chateação, a mágoa, o que seja, né? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloquei aqui nessa passagem, Pedro fala para confirmar a nossa vocação e eleição, nessa parte, né? O verso 1 Pedro 1, 10, 11. Se a gente continuar lendo essa parte, Pedro iria também estar falando da confiança e perseverança, que é uma das coisas que a gente tem que agregar na nossa fé. Para quê? Quando a gente tem essa certeza, a nossa confiança e perseverança continua forte. Então, quando a gente começa a perder a perseverança, a gente tem que voltar
e continuar, Senhor, Senhor, Senhor. Então a gente para de perseverar talvez no propósito, mas perseverar para não perder o propósito. Esse equilíbrio, né? Em Mateus 24:13, Mateus 24:13, 13 e 14, Jesus falou o seguinte: aquele, porém, que perseverar, é o mesmo tradução do que está em Hebreus, no original, no meio difícil de falar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, olha a relação do perseverar até o fim será salvo. Lá em cima, quando eu li sobre a perseverança, alcança a promessa. E o que é a promessa? A salvação. Então, para mim, está linkando bem nisso. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse versículo, essa passagem aqui, Deus está falando do princípio das dores, tá? E fala para o cristão continuar perseverando, porque vai ter luta, vai ter tribulação, né? Vai ter tudo isso. Mas ele fala: filhinhos, eu venci o mundo, e que a gente também vai vencer com ele, né? Coloquei aqui. Nesse contexto, Jesus está falando do princípio das dores e as aflições que os escolhidos irão passar. E eu entendo que, se perseverarmos, continuaremos confiantes e diligentes. Com isso, não retrocederemos em nossa fé. Então, se a gente continua perseverando, como Jesus falou, a gente não vai retroceder. A gente não vai perder nossa confiança. A gente não vai perder nossa salvação. Se a gente retroceder, aí é quase que isso. Perdeu. Então, quer dizer, retrocedeu, com certeza vai perder a confiança. E com certeza perdeu a fé. Porque é uma coisa que é simultânea, né? Não comecei a sentir que estou retrocedendo, estou parando, estou deixando de perseverar, já estou começando, quando eu começo a diminuir a minha perseverança, não quer dizer que eu estou retrocedendo. Porque Paulo falou, vocês precisam de perseverança, mas ainda tinham confiança. Né? A confiança ainda está lá. Porém, já está começando a puxar o carro com o freio de mão. Digamos assim, o abismo já está chegando, né? Porque parece assim, nesse sentido, parece que a gente vai andando, o abismo vai acompanhando, vai junto, não fica longe da gente não, não se afasta não, que é o pecado, né? A gente a qualquer momento podemos tropeçar. E é isso, até aqui foi o que eu fui inspirado a falar. Aí eu espero que a palavra venha ter edificado a vida de cada um e que sejamos como terra fértil e tenhamos o foco de perseverar, né, naquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. Para a gente ter aquele foco e temos que perseverar. Né? E é isso. Amém. Deus abençoe a vida de cada um.